Olá pessoal, vamos continuar nossa série sobre os imperadores romanos e hoje vou falar sobre o imperador Cláudio. É, Nosso próximo imperador é Cláudio, né? Ele nasceu no dia 1º de agosto de 10 a.C. em Lyon, né? Na época era Lugdunum, uma cidade de origem romana. E o pai dele também era o Germânico e ele sempre foi desprezado, né, ao longo da vida dele, né? E até quando ele era criança, o Otávio Augusto, né, o desprezava, chamando de pobrezinho, né? Então, a própria mãe dele o desprezava, né? Tecia esses comentários maldosos contra ele, né? Falando que ele era aborto da natureza, fazendo comentários tipo monstro, né? Então, eram comentários não muito bons. E ele vai ficar bastante afastado aí da vida política, né? Das campanhas militares, até se tornar imperador lá no futuro, em 54. Em 41 depois de Cristo, desculpa, 41, né? Então, ele viu a ascensão e queda de pelo menos dois imperadores antes dele, né? E é obviamente que não deixavam, né? Acredita-se que ele tinha vários problemas, né? Ele tinha problema de gagueira, ele era manco. E ele chegou, né? Quando ele era erudito, então ele chegou a fazer vários livros, né? Nesse tempo de que ele ficou afastado do poder, né? Porque a própria mãe dele não deixava ele ocupar nenhum cargo público importante no cursus honorum, né? Que era como chamava a carreira política na Roma Antiga. E ele escreveu um livro sobre a época da República Romana, outro sobre a história de Cartago, e até mesmo ele chegou a escrever um livro sobre a língua etrusca, né? Então ele pode ter sido o último romano, né? Que se conhece a saber falar e ler em etrusco, né? Ele, na juventude, aprendeu várias coisas, né? Gramática, matemática, geometria, história, medicina e grego, né? Sendo o autor preferido dele de grego Anódoto, mas ele era sempre afastado e ele e a mãe dele, né, quando ele era criança, deixava com a avó dele, a Lívia, né, o Cláudio, né, e realmente, parece que ele não ia conseguir chegar ao cargo almejado de imperador, porque ele só mais conseguiu, assim, ter alguma condição, né, ter mais contato com a vida política na época por ironia do destino, na época do Calígula, né? Porque até antes o Tibério tinha afastado ele e o Augusto desprezava, né? Falando de pobrezinho, né? Então, o Calígula, né? Por incrível que pareça, apesar de toda a doidice que eu contei no outro vídeo, né? Ele deu algumas funções dentro do Senado, que ele fosse um orador, esse tipo de função, né? Fazer os discursos. E mesmo assim, né? Mesmo dessa sua abertura, o Calígula, né? Ele tinha muita dificuldade de poder se expressar, né? Geralmente os senadores, quando eles faziam discursos, eles faziam em pé, né? Como se os outros senadores fossem tipo uma plateia e ele tivesse um teatro grego, né? E tivesse que falar para toda a plateia, né? Então, mas por causa das dificuldades físicas que ele tinha, né? Ele geralmente fazia os discursos sentado, né? Então era uma coisa muito séria, né? Então não se sabe muito bem o que ele tinha, né? Acredita-se que ele pode ter tido poliomielite, que ele pode ter tido uma paralisia cerebral ou mesmo síndrome de Tourette, né?
Tourette, né? Não se sabe. Mas ele tinha vários problemas, né? Então, ele sempre tinha o nariz correndo, né? Esse tipo de coisa. Então, era uma pessoa que não era muito bem vista, né? Não era uma pessoa cotada para ocupar o cargo de imperador, né? Apesar do... A pessoa parece que tem a única mais compaixão dele foi o sobrinho dele, né? O Calígula, né? Que deu um pontapé inicial para ele no futuro se tornar imperador, né? E ele ia afastando, né? Só que depois, quando o sobrinho dele morre em 41 depois de Cristo, ele já tá com 51 anos. Ele até teve um tempo na vida dele, né? Que depois a avó dele mandou ele embora, ser criado por um cobrador, né? Como eu falei, um criador de jumentos, né? Então, ele, a família dele, a mãe dele chamava Antônia, né? Esqueci, Antônia Menor, e o pai dele era o Nero Cláudio Druso, né? Ele chegou a ter 4 esposas, né? A Cláudia Urgulina, Hélia, Pessina, a Messalina, né? Que traiu ele, né? Essa Messalina aí, uma vez ela competiu com uma prostituta famosa lá da Roma Antiga, né? A Loba, né? Como chamavam as prostitutas, né? E ela fez uma espécie de uma competição de quem ia levar mais homens para a cama, né? Obviamente que a Messalina ganhou, né? E isso enfureceu o Cláudio, né? Que já era imperador, e executou, né? Por adultério, traição, conspiração, né? Entre outros crimes, né? Então, realmente ele foi bastante infeliz nos casamentos dele, né? E a Agripina menor, que foi a última esposa dele, né? Então, realmente ele não teve muita sorte com as mulheres, né? Ele teve filhos Cláudios, Druso, Cláudia Antônia, Cláudia Otávia e Cláudio Britânico, né? E depois adotaria o Nero como filho adotivo, né? E eu vou ler para vocês uma passagem do Suetônio que conta um pouco sobre o imperador Cláudio, né? Ostentava certo aspecto de grandeza e de dignidade. Quem quer em pé ou sentado, mas, sobretudo, em repouso, pois era alto e esbelto, formoso, de cabelos brancos, pescoço robusto, mas quando andava, as suas inseguranças, seguras em pernas, faziam cambalear-se, fazia jogar-se pela boca, o nariz, gotejante, um insuportável balbúcio, é um cantinho, tremor de cabeça que crescia ao ocupar-se de qualquer assunto, por insignificante que for. Ou seja, né, isso já demonstra, como eu falei, os problemas, deficiências físicas que ele tinha, né? Ele se chamava Tibério Cláudio César Augusto Germânico, né? Então, ele, depois que o sobrinho dele morreu, né? Foi assassinado pela Guarda Petroniana em 41 depois de Cristo, né? Ele assumiu o poder. Encontraram ele atrás das cortinas achando que ele ia ser morto também, igual o sobrinho, mas achando que ia ser um títere, né? Ia ser fácil, né? Pro Senado e pros guardas pretorianos, né? Manipularem, né? Mas não foi bem assim, né? Ele se tornou um bom, excelente administrador. Ele conseguiu, de fato, né? Resolver vários problemas, sim, financeiros, né? Voltar a encher os cofres da Roma Antiga, né? Que tinham sido esvaziados pela megalomania do sobrinho dele, né? O Calígula, né? Com todos aqueles projetos megalomaníacos, né, como eu contei, né, dos navios Neme, que deve ter ficado uma fortuna na época, né, em todo tipo de coisa que ele fazia.
banquete que ele ia fazer. Então, o Cláudio, ele foi o primeiro romano, né, a não ser bissexual, né? Ele só gostava de mulheres e não gostava de homens, né? Então as pessoas teciam comentários falando que as mulheres o dominavam, né? Porque ele não gostava nem um pouco de mulher, de homens, só de mulheres. Então ele foi o único a fazer isso, né? E ele chegou a conquistar várias províncias, né? Ele conquistou várias províncias, né? O imperador Cláudio. Entre essas províncias podemos mencionar a Britânia, né? Que foi a mais importante de todas. A Trácia, a Judéia, a Lícia, a Nórica, a Panfilha e a Mauritânia. Ele, além de expandir, né, conquistar todas essas regiões, né, ele melhorou o império. Porém, a última esposa dele, a Agripina Menor, ela queria, porque queria que o Cláudio adotasse o Nero, né, como o próximo imperador, né, então ele não queria, né, não via ele como um bom sucessor, mas queria porque queria. Então, depois o próprio Nero ia mandar matar o irmão dele mais novo, Germânico, né, dar um vinho envenenado lá pro cara e o rapaz lá ia dessa para melhor, pro lá em vida. Então, acabou ela contratando, né, já tem um vídeo do canal, depois vocês podem ver, uma mulher do mesmo lugar que veio o Cláudio, né, da Gália, a Locusta, não Lacusta, né, que era uma envenenadora profissional lá da Roma Antiga, né, ela nasceu por volta da década de 20 do século I de nossa era e ela é uma exímia conhecedora de plantas, né, então provavelmente ela deve ter feito, a Agripina Menor, né, ela contratou essa mulher, essa moça, para poder matar o marido, né? Ele tinha uns por de 63, 64 anos, né? O Cláudio, quando essa mulher mandou o cara pro além-vida e tentou preparar um jantar, né? Com cogumelos, que era um dos alimentos favoritos do imperador Cláudio. Obviamente estavam envenenados os cogumelos, né? E apesar da Locusta ter preparado esses cogumelos envenenados, o imperador Cláudio não morreu, né? Então a Locusta, a mando da própria Agripina, colocou uma pena envenenada, né, na garganta do Cláudio e o outro foi pro além vida, né? Morreu sufocado pela própria pena e aí foi o fim. E o próximo será o último imperador da dinastia Júlio Claudiana, né? Que é o Nero, né? Que dizem que supostamente teria queimado a cidade de Roma, mas não há comprovações disso, né? Então, esse é o vídeo, né? Curtem, comentem, compartilhem. Não deixe de se inscrever. Falou! Olá, pessoal. Esqueci de falar algumas coisas no vídeo aí. A primeira é sobre... Na verdade, não foi um criador de jumentos. Foi um antigo condutor de mulas que criou depois que a avó dele, a Lívia, expulsou de casa por causa que atribuiu o comportamento dele à falta de disciplina. A outra coisa que eu esqueci de falar é sobre a toga viril. Geralmente a toga viril era um evento importante onde os rapazes, por volta de 15 anos, se tornavam já homens na época da Roma Antiga. Então, as famílias geralmente compravam essa toga, né? E era uma celebração importante, né? Um rito de passagem. Era um rito de passagem de criança para fase adulta, né? E porém, no caso do Cláudio, em vez de ter festa, comemoração, de chamar várias pessoas, né? Ligadas à família da pessoa, do menino, né? Do rapaz que estava se tornando homem, né?
foi uma cerimônia, em vez de ser aberta, né? Tínhamos ao público, foi uma cerimônia mais fechada, mais restrita, né? Por causa de que a família dele tinha vergonha pela condição, deficiências, né, que ele tinha, né? Físicas, então acabaram não sendo uma cerimônia aberta, mas sim uma cerimônia mais fechada, né? Esqueci de falar da toga viril. E outra coisa que eu esqueci de dizer é do porto. Ele mandou construir um porto novo na cidade de Ostia, um porto circular, né, onde está até um farol, em que de fato ele conseguiu finalmente resolver o problema da desabastecimento de grãos, né, que havia ocorrido na época do sobrinho dele, em que ele deixou praticamente os romanos passando fome, né, e sem grãos, né. Então ele finalmente resolve com esse problema. O Cristiano vai parabenizar ele por essa iniciativa. Então esse é o vídeo, né. Esqueci de comentar essas informações. Então, curtem, comente, compartilhem e não deixe de se inscrever. Falou!